34 é o segundo vídeo que eu estou postando no YouTube. Se você quer entender um pouco mais do porquê que eu estou fazendo isso, eu sugiro que você entre no meu TikTok, que eu postei os primeiros 32 vídeos lá, e eu explico lá o que eu estou fazendo nessa jornada toda, esse meu desafio para mim mesmo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o final de My Hero Academia e minhas opiniões como um todo da obra My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, ou para os mais íntimos, Minha Academia de Heróis. Parte 1. Tá, vamos lá. Primeiro eu quero explicar algumas coisas, que é, eu já fiz 2 vídeos sobre Boku no Hero Academia, os 2 eles estão no meu TikTok. O primeiro é falando sobre a primeira parte de Boku no Hero, que é da temporada 1 até mais ou menos a temporada 6, comecinho da temporada 6, que é basicamente a gigante introdução de My Hero Academia e quais que são as minhas opiniões sobre alguns problemas que eu sinto e tudo mais. O segundo vídeo que eu fiz foi falando sobre a 6ª temporada, que pra mim é uma das temporadas mais impactantes de Boku no Hero Academia, é uma das minhas temporadas favoritas, e eu dou minhas opiniões sobre ele e falo sobre 2 tópicos que são os tópicos que mais me interessavam, que mais pegaram a minha atenção, que mais me fizeram querer continuar assistindo My Hero Academia, que são, primeiro sendo quando um herói precisa de ajuda, quem vai estar por ele, quem vai ajudar o herói quando ele começar a fraquejar, porque o herói tá ali para salvar todo mundo. Mas quem tá ali para salvar o herói? Esse é um debate que é importante para a obra e é um dos debates que me chamou mais atenção. E o segundo, que é o motivo do porquê esses vilões são vilões em My Hero Academia, que é, a maioria desses vilões são pessoas que precisavam de ajuda, são pessoas que tinham seus próprios problemas individuais, que eles não foram abordados pela sociedade, e ninguém em nenhum momento estendeu a mão para essas pessoas, em nenhum momento quis ajudar essas pessoas, e em todos os momentos rejeitou essas pessoas, excluiu essas pessoas, apontou o dedo na cara dessas pessoas e falou que elas estavam erradas, mesmo sem elas entenderem o porquê, e muitas vezes mesmo sem ter nenhum motivo do porquê. Então são os vilões dessa reta final de My Hero Academia, os vilões principais no caso, são pessoas que quando precisaram de ajuda, quando precisaram de alguém para estar lá por elas, não tinha ninguém. E o mundo virou as costas para ela. E por isso que elas se tornaram quem elas são. E cada um tem o seu debate pessoal que é mais forte, por assim dizer. Nessas últimas 2 temporadas, a temporada 7 e 8, eles fazem essa conclusão da maioria dos personagens importantes de My Hero Academia. E eu quero falar um pouco sobre isso. A partir daqui, eu tenho na minha cabeça que se você está assistindo esse vídeo é porque você já assistiu o final de My Hero Academia, você já acompanhou toda a trajetória de My Hero Academia e agora está um pouco interessado na minha opinião e o que eu vou falar sobre. Então eu aviso, aqui tem muito spoiler de My Hero Academia. Tem spoiler sobre as principais lutas dessa reta final. Então vamos lá para as coisas que eu quero falar. My Hero Academia, para mim, é uma história que eu gosto muito. É uma história que ela terminou como um grande saldo positivo. Para mim, é um dos shonens mais legais dessa era moderna. E se eu não for falar de num geral, é um shonen que eu acho fantástico, maravilhoso. E eu quero debater algumas coisas que eu acho interessante que aconteceram nessa reta final de My Hero Academia. Primeiro, eu quero apontar um grande defeito que eu sempre reclamei bastante de My Hero Academia, que era, por mais que eu gostasse de alguns trechos na escola, da parte escolinha de My Hero Academia, por exemplo, a parte que eles formam uma banda, eu acho que é uma das sequências de episódios que eu sinto mais divertido, que eu acho mais interessante, mais legal de acompanhar, porque são o desenvolvimento desses personagens. São os personagens mostrando os conflitos internos deles e tendo esse desenvolvimento entre eles.
Dito isso, um dos piores pontos de My Hero Academia é essa enrolação frequente que eles fazem na escola, que parece que a história não anda, que não sei o que, e sempre tem muito personagem. E eu ainda continuo afirmando, pra mim, muitos desses personagens, essa galera da escola Shiketsu, essa galera da turma B, pra mim, são personagens que, tipo, perdemos muito tempo assistindo, não precisava ter eles, pra mim podia cortar. Grande parte dessas histórias são histórias que não têm muita relevância e não têm muito impacto em praticamente nada que My Hero Academia quer dizer como história. Então vamos lá para o que My Hero Academia quer dizer e quer debater como história, principalmente nessas retas finais da temporada 7 e 8. Eu já falei dos pontos que mais me interessaram, então eu quero falar como eles são abordados. Eu queria falar primeiro sobre os personagens principais e depois eu quero falar sobre a trama dos vilões, que é eu gostei muito da evolução do Casinho. Para mim é um dos melhores personagens de My Hero Academia. Ele tem grandes momentos, ele tem muitas cenas épicas. Tem, tem literalmente uma cena que é tipo a última luta dele entraria fácil no top 10 melhores lutas dos animes de todos os tempos. Que é a luta dele contra o corpo antigo do Alpha One, antes dele tentar dominar o corpo do Shigaraki. E é tipo assim, essa parte, esses trechos. Porque a luta final de My Hero Academia é uma luta que é blocada, né? Eles dividiram todo mundo, eles foram enfrentar o All for One, dividiram todo mundo em blocos e cada um começou a meter porrada em um certo vilão. Porque eles separaram os vilões, porque eles entenderam que se todos os vilões estivessem juntos, eles não teriam nenhuma chance. Então eles separaram, criaram grupos para combater esses vilões. E a parte do Casinho, cara, que sensacional que é esse personagem. Porque ele desenvolve tão bem, é tão gostoso assistir esse processo. Porque no começo o Casinho ele é um filho da puta. Ele é um cara que você assiste que você não quer assistir. Você tem um certo desgosto de ver esse personagem, sabe? Você olha esse personagem e você não gosta dele. Você não gosta dele. Você quer que ele se exploda. Entendeu o trocadilho? Entendeu? Bosta, né? Ah, e conforme a trama vai avançando, a gente vai entendendo esse moleque que sempre teve um complexo de. Tipo, ele sempre se achou maior que os outros e ao mesmo tempo sempre teve esse complexo de inferioridade em relação ao Deco, que é um personagem que, tipo, na visão do Casinho, é um personagem que não era pra ser um ninguém. E ele vê o Deco se tornando um grande herói e ele começa a ter esse conflito de emoções. E aí, nessa luta final, principalmente, tem essas conclusões. Tem muita coisa muito legal acontecendo. A pseudo-morte do Casinho é um dos momentos que eu senti mais emoção. Que eu quase chorei assistindo essa parte. Pra mim, foi lindo. A narrativa, tipo, a narrativa com o cartãozinho do fã do All Might, quando ele tipo, no sonho dele ele fala que ele tá conversando com o All Might, ele vai pedir o autógrafo, e aí corta o sonho e o cartão tá queimando porque a vida dele tá indo embora. É muito tocante, é muito bonito. A parte da luta final, de quando ele tá praticamente todo lascado e o All Might tá sendo pego pelas pernas pelo All for One, porque porque ele quer matar o All Might pro mundo inteiro ver, pro mundo inteiro entrar em pânico. E aí aparece o Casinho na ilha que tá caindo, na pose menos épica e mais épica ao mesmo tempo de todos os tempos. E ele ele ativa as habilidades dele e ele sente, tipo, essa transformação, esse upgrade da forma como ele usa a habilidade. E como ele literalmente arregaça o All for One na porrada. Não sobrou nada. Tudo bem que é o All for One depois de muitos problemas e perder 90% da sua força, mas ainda assim é uma cena muito foda. É literalmente top 10 melhores lutas dos animes de todos os tempos. E é muito interessante ver o caminhar, essa
construção desse personagem é muito divertido. E quando eu vejo o quão bom é essas partes, fica cada vez mais claro o quão inútil é as outras partes com aqueles personagens secundários que eu já reclamei, do tipo da Academia do Shiketsu e da Turma B, por exemplo. Por mais que alguns personagens da Turma B sejam importantes, aquele moleque que copia a habilidade nessa luta final, ele tem um papel muito importante, ele tem uma função narrativa muito importante, mas a parte que eu mais gosto não é a função narrativa, mas o desenvolvimento dos personagens. E isso foi inteiramente focado na turma A, na turma 1A do colégio UA. E essa parte do casinho, pra mim, 10 de 10. Seguindo, eu quero falar sobre a parte da Uraraka e da Toga, que é esse embate muito interessante pra mim, que é dessa menina que ela tem essa individualidade que é muito esquisita. E nesse mundo de My Hero Academia, as individualidades, elas afetam diretamente a personalidade das pessoas. Pra mim, eu não sei se está confirmado em algum lugar, pra mim é uma teoria na minha cabeça que eu acredito muito, que a Toga, pra mim, é uma personagem que ela exemplifica muitos problemas que pessoas com transtornos têm na sociedade. Pra mim, o que a Toga tem é basicamente uma correlação com transtornos psicológicos que, tipo, autismo, TDAH, todas essas coisas do mais raso até o mais básico. Para mim, a Toga é uma certa representação a isso na sociedade dos heróis, que é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de nascimento dela, ela tem uma certa dificuldade de entender o comum para as outras pessoas, porque o comum para ela é diferente do comum para as outras pessoas. Provavelmente a Toga, se fosse na vida real, não fosse um desenho de superpoderes, ela seria uma pessoa com algum transtorno psicológico. E para mim esse é um debate que eu acho interessante, eu acho que é muito legal de se ver dela tendo. Por mais que a maioria das pessoas não devem ter ligado esses pontos, talvez sejam pontos que apenas eu liguei quando eu estava assistindo, que quando a Toga, pra mim, quando você tem uma certa dificuldade social por causa de algum problema psicológico ou algum outro tipo de limitação, a sociedade ela nunca está preparada para atender isso. A sociedade, no geral, ela não tem esse esforço de querer entender essas pessoas. Quando você tem uma dificuldade dessas que, tipo, não é uma doença que você toma um remédio só e você tá curado, é uma coisa que você tem que trabalhando com o tempo, você tem que ter alguém que tenha paciência e alguém que queira muito te ajudar para você conseguir ir superando essas dificuldades, que são dificuldades internas muito grandes para essas pessoas. E a sociedade não tem isso. A sociedade não tem esse preparo, a sociedade não tem esse cuidado e 90% da sociedade nem tem essa preocupação na cabeça de tentar acolher esse tipo de pessoa. E a Toga, pra mim, ele é uma representação disso, de quando alguém tem um desses problemas e ninguém nunca estende a mão pra ela. Tá todo mundo sempre julgando ela por quem ela é e ninguém nunca tentou entender ela ou falar algumas palavras de apoio, de encorajamento. Ninguém nunca teve do lado dela pra ajudar ela, sabe? E aí ela se tornou a pessoa que ela se tornou. Alguém revoltada com a sociedade, porque nesse mundo de super-heróis e poderzinhos e lutas, basicamente se resume a isso, a grandes lutas, querendo discutir temas que são temas que são do nosso ambiente sendo transformado em coisas muito maiores para gerar grandes embates. É isso que é um shounen bem feito, pelo menos. E essa luta da Toga, pra mim, foi uma luta bem impactante por causa disso. Ela é uma pessoa, pra mim, ela é a representação desse tipo de pessoa e eu achei muito fofo, muito legal, muito divertido ver a forma como ver a existência da Uraraka e
os debates que a Uraraka traz. Porque a Uraraka ela é a única pessoa de todas as pessoas que estão lá. Ela é a única pessoa que tentou realmente se importar com ela, sabe? Tentou realmente estender a mão e entender essa dificuldade que as pessoas têm. E eu acho muito legal até nos últimos episódios que a Uraraka, a parte principal do trabalho dela como heroína, depois que tudo acaba, é ajudar essas pessoas, principalmente por causa desse embate que ela teve com a Toga. Então a Toga, de certa forma, ela mudou o mundo. Ela mudou o mundo da forma como as coisas eram. Os vilões, não da forma que eles queriam, mas eles conseguiram destruir a sociedade como ela era. E eu acho que da parte da Toga é isso. É isso que eu tenho pra falar. Eu gostei bastante. Eu simpatizo bastante com esses debates. O debate do irmão do Todoroki, o Toya, pra mim eu acho que é um dos mais fracos. É um dos que me pega menos. Porque eu não sou um grande fã do personagem do Todoroki, por mais que eu goste. E o debate da família do Todoroki é muito interessante. É bem legal o fato de que a conclusão para isso é eles assumirem a responsabilidade e eles entenderem que não tem desculpa por que eles fizeram e eles vão ter que continuar o resto da vida. Principalmente o herói número 1, esqueci o nome dele, o pai do Shoto, que a conclusão é essa. Você vai ter que lidar com as responsabilidades, você vai ter que encarar toda a merda que você fez, porque você fez muita merda e você vai ter que lidar com isso pro resto da sua vida, porque não é algo que você pode só apagar. Não é algo que você pode colocar para debaixo do tapete, não é algo que você pode pedir desculpa e as pessoas só falarem ok, eu te perdoo, tá tudo bem, segue a vida. Não. Você vai ter que continuar pagando por isso e você vai ter que sofrer as consequências daquilo que você faz. Pra mim é basicamente isso, não tem um impacto sentimental tão grande pra mim. Pra mim, dos 5 vilões, é o que menos me pega. É legal. As lutas contra as lutas entre a família Todoroki, nossa, Sakuga, é incrível. Assistir aquilo é fenomenal. O drama entre esses personagens, aí já não me pega tanto. Aí, pra mim, mais do mesmo. Continua.